Boa tarde, excelências. É sempre uma honra e um grande prazer poder falar perante esta Suprema Corte, agora por intermédio do julgamento virtual, especialmente na defesa dos direitos humanos e, uma vez mais, na defesa dos direitos da população LGBT e mais, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexos e demais minorias sexuais e de gênero, pessoas não heterossexuais e não cisgêneras. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que eu tive a honra de elaborar em nome do PSOL, na qual defendemos a inconstitucionalidade formal e material do Decreto Legislativo Distrital número 2146 de 2017, que sustou o Decreto Executivo número 38923 de 2017, que por sua vez regulamentava a Lei Distrital 2615 de 2000. Referida lei determinou a punição dos atos discriminatórios em razão da orientação sexual das pessoas e conclamou o Executivo a regulamentá-la no seu artigo 5º. Preliminarmente, excelências, defende-se na ação que a expressão orientação sexual seja interpretada como abarcando também as questões de identidade de gênero, de sorte que proteja também as pessoas trans da transfobia, e não apenas as pessoas lésbicas, gays, bissexuais e assexuais da homofobia, homofobia entendida como discriminação por orientação sexual, então a bifobia, a sexualfobia, incluídas por interpretação extensiva, não que sejam idênticas à homofobia, mas no jargão jurídico da interpretação extensiva. Então, não por serem sinônimas as expressões, mas porque na época no Brasil não estava difundida ainda a expressão identidade de gênero. Então as pessoas acreditavam que a expressão orientação sexual a abarcaria. Então, requer-se o reconhecimento de que a vontade do legislativo também quis abarcar a discriminação por identidade de gênero na referida lei. Não penso que o judiciário está vinculado unicamente à vontade do legislador, à vontade do legislativo, mas também penso que só se pode ignorar tal vontade quando ela é inconstitucional, o que não me parece ser o caso. Defende-se na ação que o referido decreto legislativo é inconstitucional porque foi ele quem exorbitou da sua competência, na medida em que o Poder Executivo do Distrito Federal não exorbitou do seu poder regulamentar ao regulamentar uma lei que o conclamava a regulamentá-la no seu artigo 5º, sem falar na competência constitucional geral do Executivo de regulamentar quaisquer leis, mesmo aquelas que isto não requisitem, consoante o disposto no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Citem-se os pareceres favoráveis tanto da Advocacia Geral da União quanto da Procuradoria-Geral da República, que falaram tanto do caráter geral e abstrato do decreto legislativo em questão, o que o torna impugnável pela ação direta de inconstitucionalidade, nos termos da jurisprudência do Supremo, bem como da ausência de usurpação do poder regulamentar pelo Executivo no presente caso, como se passa a desenvolver agora. Excelências, beira o teratológico afirmar-se que um decreto executivo regulamentador de uma lei teria exorbitado o poder regulamentar do executivo, quando a própria lei exige essa regulamentação, excelências. Essa espécie de argumentação viola por completo o princípio da boa-fé objetiva, quando não caracteriza a má-fé propriamente dita, que eu chamo de má-fé subjetiva, pois é pura e simples postura de pós-verdade que ignora fatos objetivos que não convém a quem os afirma. Quando se afirma teratologicamente que o Executivo teria exorbitado o poder regulamentar ao regulamentar uma lei que o conclama regulamentá-la. Ou seja, jamais poderia ter sido usada a figura do decreto legislativo no presente caso, que tem base constitucional taxativa no artigo 49, inciso 5 da Constituição, na medida em que, pela sua própria dicção taxativa e não exemplificativa, a possibilidade do legislativo sustar atos do executivo só pode se dar quando eles exorbitem o poder regulamentar ou os limites de delegação legislativa.
Não estamos aqui em hipótese de delegação legislativa, de lei delegada, e não se pode seriamente dizer, presente nesse caso, o requisito da exorbitância do poder regulamentar, já que a regulamentação decorrente do Decreto Executivo número 38923 de 2017 decorreu da imposição legal expressa do artigo 5º da Lei Distrital 2615 de 2000. Excelências, há quase uma confissão tácita da ausência de usurpação do poder regulamentar pelo Executivo nesse caso, em razão do teor concreto da justificativa do decreto legislativo impugnado. Afinal, a referida justificativa fala única e exclusivamente em aspas, proteção da família, fecha aspas, sem absolutamente nada explicar sobre por que entende que o Executivo teria supostamente exorbitado o seu poder regulamentar nesse caso. Trata-se de argumento, portanto, inaplicável, que sequer poderia ser conhecido no presente caso. Contudo, é de se notar também a absoluta improcedência desse argumento substantivo, porque a referida lei se limita a punir a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, o que não pode ser interpretado como prejudicando a família. Aliás, de que família estamos falando, excelências? Obviamente, a referida justificativa quer proteger apenas as famílias heteroafetivas. Mas estas não são em nada prejudicadas pela proibição da discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. A referida lei não diz que as famílias heteroafetivas teriam que ensinar suas filhas, seus filhos a aceitarem moralmente pessoas LGBTI+. Ela não entra no debate moral sobre a absoluta imoralidade, digo eu, de se ensinar filhas e filhos a não aceitarem pessoas que nenhum mal fazem à sociedade. O que a lei exige é que as pessoas não discriminem pessoas LGBTI+. Isso em nada, absolutamente nada, prejudica as famílias, nem mesmo as famílias heteroafetivas, mas é algo indispensável à proteção das famílias homoafetivas e das pessoas LGBTI+, em geral. Por outro lado, destaque-se a absoluta litigância de má-fé da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nesse julgamento, quando afirma que o decreto executivo em questão teria sido sustado por supostamente exorbitar o poder regulamentar do Executivo. Isso porque, após transcrever a justificativa do decreto legislativo, afirma que essa justificativa teria supostamente comprovado tal hipótese, de que o Executivo teria exorbitado o seu poder regulamentar. Mas isso é pura e simples mentira, pois nada, absolutamente nada, do texto da justificativa aduz isso. Então, embora eu desconheça precedente da Suprema Corte que tenha aplicado pena de litigância de má-fé no controle concentrado de constitucionalidade, porque eu obviamente sei que não temos aqui um litígio propriamente dito, mas uma discussão abstrata de uma inconstitucionalidade em tese, como se diz na doutrina e na jurisprudência, entende-se aqui que se trata de ato atentatório à dignidade da justiça, que demanda punição da parte que mente no processo por litigância de má-fé, já que o Código de Processo Civil exige tal punição quando a parte altera a verdade dos fatos a seu favor, como parece ser evidente no presente caso, consoante já explicado. Cite-se ainda, excelências, dois argumentos substantivos pela inconstitucionalidade do decreto legislativo em questão. O argumento formal é a inaplicabilidade do requisito da exorbitância do poder regulamentar, então é a inconstitucionalidade formal. O primeiro argumento substantivo se refere ao princípio da proibição do retrocesso social, na medida em que a lei foi equivocadamente considerada inaplicável por 17 anos, por conta da ausência da sua regulamentação, razão pela qual, quando a regulamentação finalmente veio, não pode ser pura e simplesmente revogada ou sustada, que tem o mesmo efeito prático, sob pena de retrocesso inconstitucional. O segundo fundamento substantivo é o artigo 5º, inciso 41 da Constituição, quando afirma que a lei punirá toda discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais. É pacífica a chamada eficácia negativa das imposições constitucionais legiferantes, no sentido de que quando uma lei regulamenta um tema que a Constituição exige a regulamentação, a pura e simples revogação da lei regulamentadora é inconstitucional, por retornar a um estado de omissão inconstitucional. Ora,
Se a Constituição exige que sejam criadas leis que punam discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais, como a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero, objeto da lei em questão, quando tais leis são aprovadas, torna-se inconstitucional a decretação legislativa da sua ineficácia, sustando-as, no caso a regulamentação em questão, por violação de tal dispositivo constitucional, por identidade de razões ao citado entendimento da eficácia negativa, pois o resultado prático é o mesmo. Quando a Constituição exige uma lei e essa lei é aprovada, não pode ser pura e simplesmente retirada do mundo jurídico. E a ineficácia, nesse caso, tem os mesmos efeitos práticos de uma revogação da lei, já que o Executivo Distrital sempre entendeu a lei em questão como norma de eficácia limitada, que dependia de regulamentação para produzir efeitos, como a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Distrital para obrigar o Executivo Distrital a regulamentá-la, o prova. Isso foi demonstrado na petição inicial. Por fim, excelências, nem se diga que o reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo no histórico julgamento da ADO 26 e 204733 teria alguma relevância prática contra a presente ação. Isso porque é tradicional o entendimento na jurisprudência pátria de que não há bis in idem pela punição de um mesmo ato por distintos ramos do direito, ante a autonomia e a independência das instâncias penal e administrativa sancionadora, o direito penal de um lado, o direito sancionatório não penal de outro. Então não há bis in idem pela punição do ato homotransfóbico pelo direito penal de um lado, mediante penas criminais em sentido estrito, ainda que penas alternativas, pelo direito administrativo sancionador, também chamado de direito sancionatório não penal, por outro, mediante multas e outras sanções administrativas, e ainda pelo direito civil, por indenizações e outras reparações civis possíveis. Mas, ainda que disso eventualmente se discorde, você tem a autonomia dos entes federativos como decorrência do princípio federativo que permite com que aprovem leis antidiscriminatórias, já que no Brasil, segundo nossa Constituição, crimes só podem ser aprovados por lei federal, lei de âmbito nacional, então os demais entes federativos, estados, municípios e Distrito Federal podem aprovar leis antidiscriminatórias que punam as discriminações que considerem intoleráveis em seus territórios, seus âmbitos de competência, com as sanções que a Constituição Federal lhes permite, que no caso são as sanções administrativas, do direito administrativo sancionador. Então, como se vê, excelências, é absolutamente inconstitucional sob quaisquer óticas que se analise um tema, o decreto legislativo atacado na presente ação. Razão pela qual requer-se seja julgada totalmente procedente a presente a DIN 5740, bem como a DIN 5744, proposta com o mesmo objeto e que se encontra conexa a esta DIN 5740, como medida de rigor. Então, mediante a declaração da inconstitucionalidade formal e material do decreto legislativo distrital número 2146 de 2017, por ele ter violado a separação de poderes ao sustar decreto executivo, o decreto executivo 38923 de 2017, em situação em que não houve exorbitância do poder regulamentar. Se não houve o atendimento dos taxativos requisitos constitucionais para o decreto legislativo, então o decreto legislativo que susta o decreto executivo é ele quem violou o princípio da separação de poderes por pretender inviabilizar uma competência constitucional do Executivo. Competência esta, como mencionado, prevista no artigo 84, inciso 4º da Constituição, que permite ao Executivo regulamentar qualquer lei, e não só leis que conclamem ele a regulamentá-la, bem como especialmente no caso de regulamentações pelo Executivo de uma lei que conclama o Executivo a regulamentá-la, como a Lei Distrital 2615 de 2000, no seu artigo 5º. Era isso que tinha para dizer. Agradeço a vossas excelências pela
atenção e agradeço também pela jurisprudência emancipatória dessa Suprema Corte na defesa de minorias e grupos vulneráveis. O Supremo Tribunal Federal honra a jurisdição constitucional ao exercer com tanto brilho a sua função clássica de proteger minorias e grupos vulneráveis das opressões das maiorias. Muitíssimo obrigado.